Bem-vindos ao videocast Arquiteta Aí. Meu nome é Paulo Morelli e nesse espaço iremos conversar sobre decoração, tendências e na área de arquitetura e te ajudar a ficar por dentro das grandes novidades do mundo, com muitas dicas importantes para quem deseja acertar em cheio na hora de escolher a sua melhor opção da sua casa. E para o episódio de hoje, para tirar todas essas dúvidas entre mármore e granito, tem duas pessoas queridas, gatas, profissionais da maior competência. Hoje nós vamos conversar com as arquitetas Simone Simão, querida, e Thaís Rofino, outra queridíssima, são arquitetas incríveis, de uma competência incrível, com um trabalho lindo, que é importante. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Como é que vocês estão? Coisa boa, né? Então, vamos começar, vamos ver, você que acha de entre mármore e granito, o que te apetece mais? Depende do material em que ele for aplicado, né? Porque Depende do existe local, né? do local, exatamente, do local onde ele foi aplicado. São materiais, todos dois são extraídos da natureza, são rochas, né? O granito tem na sua composição o quartzo e alguns minerais. O mármore é o calcário. Então, o mármore, ele, pelo fato de ser extraído do calcário, ele é um pouco mais poroso que o granito. Então, ele tem que ter um pouquinho mais de cuidado na hora de especificar o mármore, entendeu? Mas são dois belos materiais, sem dúvida alguma. Incríveis, né? Eles são incríveis, com eles certeza. são incríveis. E me diz uma coisa, e você gosta de inovar em alguma vez, usando alternativas diferentes? Por exemplo, usar o que não estavam pensando em usar, sair do convencional, entendeu? De fazer alguma coisa com granito ou com mármore, você gosta? Você tem uma preferência entre granito e mármore? Não tenho uma preferência. Eu acho que o que determina a escolha de um e de outro é o local onde ele vai ser aplicado, como a Simone falou. O gosto do cliente também determina muito, porque não é como se a gente fosse obrigado a usar um ou outro de acordo com aquele local. O que pode acontecer é que você tenha que ter um pouco mais de cuidado caso você utilize um ou outro em determinado espaço. Por exemplo, numa bancada de cozinha. O granito, como ela falou, ele é bem menos poroso, ele é bem mais resistente do que o mármore. Então, o usuário ele vai acabar tendo menos necessidades de limpeza ou de cuidados especiais ali com aquela bancada, caso ele opte pelo granito. Se ele optar pelo mármore, não é que ele não possa utilizar, mas ele vai ter que ter uns cuidados ali especiais, porque ele é mais suscetível à mancha, ele é um pouco mais suscetível às altas temperaturas, então tem ali mais suscetível a quebras, então tem que ter um cuidadozinho especial ali na hora de usar. Você falou do cliente, né? Existe o cliente, a gente tem que ter uma adequação, né? Com certeza. Você tem cliente que sabe o que quer e precisa do teu direcionamento profissional. Sempre. Tem cliente que não sabe o que quer o teu gosto, faça 100% do teu gosto. Sim. Né? Então tem toda essa necessidade de ajustes. Tem, com certeza. E as pedras também. O que pode ajudar um pouco a determinar ali essa escolha também é a questão do investimento que a pessoa está disposta a fazer. Ainda tem isso, porque né? Ainda existe uma parte. diferença entre os dois. Apesar deles serem, eu acredito que, assim, eu entendo que ambos são materiais nobres, porque são materiais naturais. Mas o granito, ele é um material mais fácil de ser encontrado. Porque o granito, nós temos aqui no Brasil isso. muita jazida de extração de granito. Os mármores mais bonitos, mais belos, os translúcidos que passam a iluminação, são importados. Ah, é? Então, ele tem um custo. O valor agregado um pouquinho agregado mais alto. Por falar em Minas locais, nós estamos falando com uma que tem uma das minhas maridas, que é o Marmobras. Com certeza. Que Com tem certeza. coisas incríveis e lindas em E matéria ainda digo mais, uma coisa enorme. importante também, que eu acho que é muito, já que você falou na Marmobras, na hora da escolha, não só o cliente, você tem que apresentar uma empresa que saiba o que está vendendo. Entendeu? Legal, né? Isso é importantíssimo. O porte da peça é importante na hora da A aplicação. segurança para passar para o cliente, o tipo de cuidado que ele tem que ter. Não é que o mármore não possa usar numa cozinha. Desde que seja numa ilha, que não seja um local que tenha muito abrasivo, que não tenha muita
óleo, panela quente, Que a essas pessoa coisas esteja todas têm disposta a ter um disposta cuidado a nisso. ter cuidado, porque mesmo você fazendo um tratamento, uma impermeabilização, alguma coisa assim, é um material mais fraco, apesar de ser um material mais bonito. Sim. Por isso, hoje em dia, eu gosto muito grande pelo mármore, ainda mais os translúcidos, né? Que é o ônix, Sim. que é aquele que ilumina, que todo mundo, né, gosta e realmente está em alta, é uma peça maravilhosa, é um produto maravilhoso, mas existe certos cuidados. Com toda a tecnologia que tem hoje em dia, que a gente pode, inclusive, hoje em dia, nos revestimentos, todos hoje estão lá perto, né, de todo mundo, mas vocês ainda preferem pedra? Ou vai também Eu pro- acho pro que porcelanato? pedra é pedra. O natural, ele está muito em Com alta. certeza. E eu acho que ele está em alta já há alguns bons anos. Então, é isso que eu estava querendo ver também com vocês, na tua opinião, com essa coisa de pós-pandemia, o que seria hoje uma forte tendência? Porque modismo tem sempre, Sempre, em verdade. todas as E é épocas. saudável que tenha também. Sim, Saudável. super Mas que o saudável. clássico nunca cai de moda. Mas também, aí né? o que, Mas o que vira interessante. realmente tendência é o que realmente vai acontecer. Uhum. Então, por exemplo, eu até falei no episódio de ontem que a arte nova, que é o Art Nouveau, começou em 1920. Né? Depois de pandemia, depois de um monte de coisa, as pessoas tinham a necessidade de buscar as raízes, de buscar os movimentos da natureza, e nasceu o Art Nouveau. Na tua opinião, tu achas que está vindo? Tá. Nós estamos em 22. Tá? Nós estamos 22 anos no novo milênio, numa pós-pandemia. Eu acho que Tu a palavra é pós-pandemia. Não, sim, mas na pós-pandemia, porque a pandemia marca a vida de todo mundo, né? Marca a humanidade, marca a e te história. traz mais para dentro de casa. Então, isso é isso que eu ia te Entendeu? Você perguntar. começa a O que tu visualizar vês, mais aonde você mora. exatamente, que são Isso umas coisas que aí- ficou muito explícita, né? Exatamente. Que ficou muito explícita. Muito. Aí você Você começa... considera isso uma coisa que não vai mudar? Eu considero. Eu acho que as pessoas começaram a sentir uma necessidade de trazer um pouco da natureza para dentro de casa. As pessoas elas foram obrigadas a ficar dentro de casa e aqueles ambientes gélidos, sem graça, beges, sem Sem identidade, vida, né? sem Sem vida, identidade, acabaram deixando as pessoas um pouco estressadas. E assim, a gente até percebeu na primeira Casa Cor pós-pandemia essa tendência Da vegetação, da para dentro do vegetação, ambiente. das texturas. Então, assim, é exatamente. realmente O trazer próprio elementos pedra, naturais. granito. Isso, Exatamente. aquele uso do natural mesmo. A palha, Da palha. a madeira, a Exatamente. pedra. É você trazer elementos da natureza que estão aí à nossa disposição para dentro de casa, para a gente poder se sentir cada vez mais Na verdade, as conectado com pessoas querem isso. um ambiente mais aquecido, não Isso, querem mais mais aquele aconchegante. ambiente frio, sabe? É. De capa de revista. Exatamente. Aquele que você chega, é tudo branco, tudo clean. Existem pessoas que ainda gostam dessa linha? Existem, sim. Mas começaram a ver já de uma outra maneira Exatamente. pós-pandemia. Por isso que eu estou te dizendo que a palavra é pós-pandemia. Que as pessoas começaram a olhar Mudou mais o para olhar, dentro né? de casa, exatamente. O teu é conforto, gostoso, o teu né? aconchego. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Muito bom. E a parte de fora? Vamos lá, a externa. A valorização teve uma valorização grande do exterior, né, da natureza e tudo mais, e veio para dentro. Isso também fez a arquitetura ir um pouco também para fora, não? Com certeza, Sim. com certeza. A procura, inclusive, pelos condomínios fechados. Está aí. Para poder usar esses espaços abertos, né, de Entendeu? uma forma segura. Acho que eu, pelo menos, tive essa experiência, não sei se a Thais teve, com certeza teve. As pessoas estão procurando mais casa que tenha uma área aberta, que tenha uma área verde. Casas de finais de semana. Entendeu? Se você não consegue isso, você traz isso para Pra dentro dentro da de sua casa. casa, Me do seu mata aí uma apartamento. curiosidade. Estamos Diga. falando de uma coisa que são os mármores e granitos, a coisa da tensão. Existe cliente que diz assim, não, eu quero que seja mármore porque eu quero ver a Com imperfeição certeza. do tempo Com certeza. acontecer na pedra. Com certeza. E isso é uma das coisas que faz com que o mármore seja um material mais nobre mesmo. Porque O primeiro ponto... não se privam de não botar panela, de não cair um azeite, de Sim, não não, cair e uma no vinha. próprio piso. Um piso de mármore tem seu glamour e vai ter seu glamour eternamente, sempre. É um acabamento altamente nobre que pode ter esse efeito mais rugoso, esse efeito não tão polido, né?
que dá esse aspecto, tem uma gente que textura gosta interessante. disso? Tem Tem. muito, é muito chique. É muito É chique. muito Não, chique. Eu sei que é muito chique. É muito porque tem chique. gente que gosta também de tudo limpinho, impecável. É. um cara As de paredes, tem muitas. Sim. Nas paredes tem muita imperfeição. O piso nem tanto, porque às vezes, né, o fato de você pisar, escorregar, mas na parede tem muitas pedras que são brutas Sim. de granito. Não, é que as usadas na pessoas parede. querem isso. Um bom Querem. travertino ali, chiquérrimo, numa Exatamente. parede, é As tudo. pessoas querem esse A lado, única sabe, coisa, né? o único senão que eu falaria sobre a questão do mármore e do granito seriam em áreas comerciais. Sim, alto fluxo, né? Alto fluxo. Um shopping, Não um tem como. comércio. Não tem resistência. tem Não, resistência. o mármore não tem resistência. Aí teríamos que usar o granito ou então Vamos um pra quartzo, tecnologia. Não, um então outro vamos pra produto. tecnologia dos A dos- gente não tem como, É, por sim. exemplo, usar um mármore dentro de um shopping, como ela falou, porque o piso ele vai sofrendo ali Tem o, desgaste, fluxo o das alto pessoas, fluxo de pessoas. Exatamente. O que não impede que a gente use ele numa parede, por exemplo. Uhum. Que não vai ter gente ali passando a mão o tempo todo. Então, assim, dá para adaptar. Dá para adaptar. Dá para. Ambos Só não os serve dois. para piso, né? Isso. O piso realmente Eu acho não que é muito áreas de mais recomendado. atenção. Piso e Exatamente, bancada. São áreas exatamente, de mais atenção ali para utilizar um dos dois. Aí, no caso, iríamos para os outros, né? Os maravilhosos revestimentos que tem hoje em dia com toda a tecnologia. N porcelanatos incríveis que também temos disponíveis aqui na Marmobras. Mas temos também. E Exatamente. aqui tem Que imitam eles os têm- granitos e os Sim, mármores. perfeitamente. Super Perfeito. formatos, chiquérrimos. Hoje em dia tem, né? Foi no episódio de ontem, falamos inclusive agora de formatos de 3 metros, por maravilhoso. 90 de largura. Já sim. Uma loucura para poder subir no apartamento e para Uma poder loucura voltar mesmo. precisando de Içamento e tudo. de içamento É um e de tampo uma de mão mesa, de né? obra. É. É um tampo de mesa. Muito legal, né? Demais. Essa tecnologia é incrível. Mas, em contraponto à tecnologia, vocês sentem que existe, mesmo com toda essa tecnologia, tem gente que diz, não, eu quero a pedra, porque a pedra ela Vai ter sempre o seu sujar. lugar. Sempre vai ter. Eu Porque a acho que pedra. Sempre vai ter seu Sempre. seu E a charme, pedra sua tem a elegância, sua né? Vai ter. temperatura. A pedra tem uma temperatura diferente de um negócio industrializado. Com certeza. Ainda tem isso? Tem. Total. Total. Entendeu? Sim. Nosso clima, por exemplo, é muito propício. Né? Pede. Conforto ambiental. Isso é conforto ambiental. Conforto ambiental. Conforto ambiental. Agora, Matéria de nós temos- custo-benefício. É tudo muito relativo, né? Depende Pois muito é, do em cima cliente, do- do do que a cliente. pessoa está disposta a Isso. pagar. E do quanto ele entendeu? valoriza também. Do Eu quanto acho que é uma ele questão valoriza, de você entender ali o que o seu cliente valoriza. Se você entende que ele quer uma coisa mais exclusiva, você vai propor para ele uma coisa. Se você vê que ele está ali mais Ou seja, querendo mais praticidade, você vai propor uma vai outra propor coisa. ou seja, Então a é muito arquitetura saber tem ler uma- a pessoa. A arquitetura tem uma dose de ser psicólogo. Com certeza. Total, Com certeza. total. Com certeza. É verdade. Eu acho que todo profissional liberal é um pouco psicólogo. Verdade. Tem que ser, né? Eu acho que em tudo na vida. Faz gente, parte, Você Hoje tem em que dia, perceber a essência do cliente. Né? Exatamente. O que ele precisa, o que ele quer, qual é E a o cliente tem que estar perspectiva aberto dele. também para te deixar Também, entrar. Isso também. é bem importante. Também. Isso é verdade. E quando tem essa troca, eu acho que é positivo para todas as partes. É bem legal. Outro material muito legal também, que são os industrializados, é o Silestone e o Decton. É Né? o Corian. Tem vários, né? É bem Olha, legal. que são Tem espetaculares. vários, esses são super resistentes. Não risca, não arranha, não mancha, não faz Não. nada. Ele é praticamente estático. Ele aquela coisa ele que- taca Exatamente. fogo que É. vai tá top lá do mesmo jeito. Também é, incrível. muito usado para externa, área interna, Principalmente as pessoas shoppings. que não querem nenhum tipo de avaria em nada. Em né? nada. Não querem uma mancha. Não Mas querem. também tem que estar disposta a investir um pouquinho mais. Indústria. mais O caro, Decton né? você usa em indústria. O Decton. Eu já usei num Isso. piso de uma gráfica enorme. É. Indústria. Não E vai ele sentir tá nem o perfeito. sinal do tempo. Perfeito. O próprio Corodur, né? O próprio, É, o Corodur é bem legal. O É, o próprio, como é aquele outro? Granilite, são subprodutos de São. mármore e granito, não Sim. são? E o Corodur é bem interessante. A gente já usou em bar, alto tráfego também. É bem legal. E você pode Fica dar super cor. bonito isso. Você pode É dar personalizável. cor nele. Você pode personalizar, pode fazer desenho, pode fazer o que você quiser. Exatamente. E está voltando, viu? Tá bom. Está voltando com toda a força. E é um Com toda força. subproduto, né? Não é uma reutilização Também. de Também. de Na sua mármore, composição, de granito, tem na ali. composição, aquelas pedricas. Tem, são todas- algumas são retirados de
Mármores e granitos. O granilite está voltando com força É também. isso que eu estou dizendo, está voltando. Muito E o legal. granilite é lindo. Eu gosto também. lindo, Ele é lindo. Eu acho lindo, Muito super diferente. particularmente. Ele marca muito o que eu vejo são hoje em dia, que é uma coisa que estão fazendo, que está tendo cada vez mais uma definição, o farmhouse, que são traduzindo as Sim. casas de fazenda, As casas de fazenda. que não é nem a rústica, nem a shabby chic, é a farmhouse, que ela é muito atemporal, né? Não existe. E dentro desse atemporal, buscam tudo que é atemporal, óbvio, né? Porque faz parte do próprio estilo. Sim. E eu ouvi falar que o Corodur, ele entra com perfeição na parte desse estilo farmhouse, que é É um acabamento que você não cansa tanto, né? Com tanta Verdade. facilidade. Ele não tem ali tanta... E você dá um é tão polimento, chamativo. ele volta Ele de volta, novo. ele É igual aceita o mármore e polimento. granito. Ele aceita o polimento. Ele aceita a resina, entendeu? Ele volta a brilhar de novo, se você quiser. Dependendo da quantidade de resina, do tipo de polimento, ele fica brilhoso, ele fica rústico, ele fica fosco. acetinado, ele fica levigado, que é aquele antiderrapante, ele Levigado, fica do sim. jeito que você quiser. que tem que ter uma atenção. Então te dá por essa opção e isso é legal, Verdade. não é verdade? Que bom, que delícia. Vocês, mas quando conversar com arquiteto é sempre gostoso, né? Porque vocês têm uma habilidade, uma naturalidade com dominar o assunto. A gente tem que estar ligado em tudo. Tem que estar ligado. Tem que estar ligado em tudo, tem que estar ligado em... Tem que estar antenado. Em Legal. política, em tendência, moda, estilo, Mas tem tu que estar sabes ligado que em tudo. A arquitetura é absolutamente paralelo à moda, É, ao fashion, como eu digo. Eu acho que se complementam. Complementam e é um falando com o outro. Agora, tem também na moda algumas coisas nesse pós-pandemia que está sinalizando que é uma coisa que eu acho que não volta mais, que existe sim alguma coisa sólida e atemporal dentro da moda, dentro da arquitetura. Com certeza. Sim. Entendeu? Então existe sim a volatilidade do mundo fashion, né, que eles estão vendo a loucura que é o fast fashion, que é esse consumo desenfreado de produtos de baixa qualidade. Sim. Isso tem também na arquitetura. Tem, Tem. com certeza. Mas isso também eu digo que é um contraponto para mostrar como existe também aquela que é. Tanto é que hoje em dia na moda você vê que existe agora que está muito em alta o second hand, né? Então o second hand, que é o segunda mão, as próprias grandes marcas estão investindo nisso. Sim, com certeza. É o grande objetivo de uma Chanel, de uma Dior, de uma Balenciaga, é falar a respeito de quão é legal aquela bolsa da década de 80. O quanto é lindo aquele vestido da década de 90. E isso está bombando direto. Você acha que isso vai dar na arquitetura também? Eu acho que talvez de uma forma diferente. Eu acho que assim, essa questão do fast fashion, por exemplo, eu acho que as pessoas elas ficaram tanto tempo em casa e as roupas ficaram tanto tempo paradas, roupas, sapatos, bolsas, que eles viram que você não precisa ter todas as bolsas do momento. Você pode saber reciclar você melhor. pode ter uma Ou então bolsa, você ter uma bolsa boa, que não vai exatamente. estragar o tempo que ela estiver parada no seu armário. Exatamente. Diferente das coisas da sua casa. Não que você não possa ter aquele bom sofá, aquele móvel vintage, não é nesse sentido. Mas eu acho que as pessoas elas estavam muito Quantidade, assim, eu vou muito comprar ali um negócio bem baratinho para colocar na minha casa, porque eu quase não fico em casa, mas eu tenho que ter uma roupa excelente para sair. E aí, quando apertou a pandemia, onde é que você teve que ficar? Foi no seu sofá, que já estava com a mola afundando. Então, assim, a leitura em relação à casa mudou, assim como a leitura em relação ao seu investimento por vestuário mudou. Então, eu acho que foi legal, um contraponto exatamente, ali. É isso que E eu estou sentindo também que as pessoas estão querendo investir, nem que seja em poucas peças, mas poucas peças boas. Em qualidade mesmo. Então, em qualidade. Não isso, em quantidade. Ou então rotatividade. Exato. Isso é muito modismo, eu acho. Sabe? E você essas acha que peças na muito arquitetura baratas. isso está vindo também? Também. Eu estou sentindo. Às vezes as pessoas deixam até de comprar mais, mas querem comprar uma coisa melhor. Ou então querem comprar mais Entendeu? devagar. Ou então se comprar preparando devagar. para aquilo. Tipo assim, vamos fazer o projeto, eu vou comprando, mas eu vou usar tudo que
acreditar no seu projeto. Isso é muito legal, porque fica Não, fiel e uma ao que a valorização gente até tá... do nosso profissional também. Eu Também. senti as pessoas Também. valorizando mais a nossa classe Exatamente. depois da pandemia. Pandemia. Porque é diferente. Por mais bom gosto que tenha a pessoa, você tem um arquiteto. Não tem a é prática, diferente. não tem... É verdade. É uma questão de funcionalidade. A gente estuda o tempo inteiro para saber o que especificar. A gente tem bons parceiros, bons fornecedores para poder Que isso é importante. especificar. Muito importante, muito. Então, assim, você contratar um profissional, você escutar o seu profissional, você confiar ali naquela pessoa que você colocou para trabalhar dentro da sua casa, eu acho que é a coisa mais preciosa que você tem. Com Você certeza. está entregar o sonho da sua Você casa. está se desnudando para aquela Isso, pessoa. exatamente. Isso é incrível. Exatamente. Então, Isso é incrível. eu acho que todo esse processo combinou numa valorização mesmo da nossa profissão. E eu acho isso... Isso é lindo. Lindíssimo. É muito legal. É muito bom. Você sabe que muito um dia gratificante desse, para nós, um dia como desse em profissionais. Plart, né, eu trabalho com plantas, né, como vocês sabem. E aí Outro ponto importantíssimo. Acabamos de falar agora da foi bom. importantíssimo. E um cliente veio e estava falando, ele está falando com o arquiteto, que ele queria, ele se viu e disse assim, isso vai me dar chateação para os próximos 25, 30 anos? Aí o arquiteto disse não, então ele estava, para todo mundo ele perguntava, isso vai me dar alguma chateação nos próximos 25, 30 anos? Eu achei aquilo interessante, né? Eu disse, mas por que isso? Ele falou, porque quando eu chegar daqui a 30 anos, quem vai ter que se chatear com isso são meus filhos. Eu não quero mais me Terceirizou chatear o com problema. isso. Eu Eu já, não quero mais me eu já chatear com passei isso. Então ele dizendo, eu não quero nada meia boca. Eu Certo quero uma está. coisa que isso dure que eu tô- para os próximos É verdade. 30 anos, fim, ponto. Não quero me chatear, não quero me apoiar com isso. Eu achei o máximo, porque é fato, né? Eu acho que é o que as pessoas estão querendo, as coisas com qualidade, com uma durabilidade e que tenha, né? E Com que certeza. você também Para não você poder adianta você... usufruir né? pelo tempo Conforto que você também. merece, né? Exatamente. Agora, eu acho também isso o que muito eu digo, legal. aí o que é fundamental nos arquitetos, é você pode comprar um sofá que vá durar esse tempo todo, ou um bom acabamento, no caso a gente falando de acabamento, mas também vai ter o equilíbrio de botar o acabamento, não botar uma peça que você vai saber que aquilo vai cansar, Exatamente. ou vai datar, né? Eu acho que essa dosagem, essa alquimia que o arquiteto dá é fundamental. Com certeza. É E fundamental. isso também é muito saber fazer a leitura, como a gente estava falando, do seu cliente. Tem A cliente que leitura não se importa tanto. Mas a leitura Mas do a cliente, maioria eu acho que importa. chega até um ponto além. Você tem que perceber com ela que ela é uma pessoa que ela pode vir a cansar um dia. exatamente. E você se E você saber antecipa, sinalizar e isso também, sinalizar. falar, E olha, outra coisa, e a antecipar pessoa a também pessoa tem pra a isso. sua fase, né? Tu exatamente. estás numa fase mais clean, Mais moderna. mais moderna, mais daqui a uns 20 anos, 10 anos, 15 anos, já passou essa fase. Isso. Já está numa fase Dentro da mais arquitetura, tu adulta, achas mais... que isso existe alguma forma de você ser atemporal? Só se for clássico. Para mim, o clássico é atemporal. Eu acho que o minimalista também consegue O minimalista ser atemporal. também chega um pouco, mas vamos conversar. O seguinte, você porque- compra uma peça de arte, um quadro de um pintor famoso. Daqui a 10 anos, 5 anos, vai trocar esse quadro, que foi uma Porque eu fortuna. cansei. Porque eu cansei. Não, aquilo é uma obra de arte, gente. É um clássico, entendeu? É uma peça única. Você pode mudar de lugar, você pode mudar... É isso que estão mudar querendo. a moldura, você pode mudar qualquer coisa, mas a peça em si, ela continua. Tu sabes que é isso que é a minha leitura quanto ao que a gente falou a respeito do fashion com a arquitetura. O fashion, por ser mais rápido, por ser uma coisa mais dinâmica, a gente acha que ele é ele que vai puxando esse carro. Na verdade, existe esse outro lado. Então, se você compra um quadro, você compra uma cadeira de design. Uma cadeira boa, assinada, ponto. tá? Sim. É uma cadeira temporal que existe, ela está representada a década de 90, uma peça dos Irmãos Campana, por exemplo. Aquilo é uma obra de arte. Com certeza. Aquilo ali você não cansa. E depois eu quero, não dá isso aí porque eu não quero. É o que a moda está fazendo, que nunca fez, está fazendo agora. Que é justamente essa valorização de uma bela bolsa, Sim. que era simplesmente uma bolsa.
Exatamente. Hoje em dia ela está com status e respeito não pelo preço, mas pelo estilo, pela qualidade Pela da feitura qualidade. dela, Que é que é o primordial. primordial, né? Independente até, mas as grandes marcas quando conseguem sucesso numa bolsa, eles têm por trás disso uma qualidade incrível. Com certeza. Por isso que chegam nesse ponto. Mas é o que eu acho que a arquitetura manda nesse ponto, Sim. acima do fashion style. É o caso do mármore importado. Com certeza. Você põe uma casa toda no mármore importado. Caro. Entendeu? Você vai quebrar toda essa casa daqui a 5 anos? Tirar toda aquele Eu acho que mármore? o atemporal ele pode ser assegurado de várias formas. Você pode mudar a decoração e Isso. manter o piso. Mudar a disposição, Mudar mudar a disposição. detalhes, tecidos são coisas mais Exatamente. fáceis de Muda- serem muda substituídas. um layout, E já não Layout, exatamente tudo, o mas não revestimento. exatamente o piso mármore, que é um Exatamente. mármore importado, caro, é atemporal para mim. Entendeu? É atemporal. Se está escuro, você põe um tapete Agora, claro. isso é uma você- coisa, que é uma coisa muito contemporânea, né? Porque você vê, a gente consegue ver em apartamentos por aí, assinados por grandes arquitetos nossos daqui, gente que ainda está viva, gente que já morreu, e você sabe que aquilo ali foi da década de 80 e que foi assinado por Henrique Pena, por exemplo, que foi um mestre incrível da arquitetura. Tem que ter cuidado. Hoje em dia eu acredito que a pandemia veio mostrar isso. Tem que ter um cuidado. Você não pode botar uma coisa que é o clássico, mas com uma pitada de uma contemporaneidade, vamos assim dizer, para não datar. Exatamente, eu entendi. Entendeste? Entendi, Então, por entendi. exemplo, um Henrique hoje, eu acho que se fizesse um apartamento, ele faria com materiais clássicos e não faria nada que fosse marcar aquilo para sempre, que Exatamente. todo mundo vai saber. Sim. Ele pode fazer uma coisa que não vá, imagina, vai passar tempo e vai ser sempre impecável, incrível, maravilhoso. Mas isso é função de vocês hoje, né? Exatamente, Isso exatamente. é função de vocês. Meninas, que delícia foi o papo. Ah, maravilhoso. Eu que Eu agradeço. estou dizendo, eu A acho que oportunidade. é o que eu digo para o Isan, isso é tão gostoso, é tão legal. essa troca é falar incrível. Essa troca, né? Essa troca. E é uma coisa que vocês podem ter certeza que o que vai ter de coisas que a gente vai ficar pensando a respeito do que a gente falou é muito legal. Com E certeza. isso é uma coisa que a ideia é passar para um podcast, para um programa desse que a gente está fazendo, as pessoas verem e se instigarem. Dá mais curiosidade para outros assuntos. para outros assuntos. pra outras Exatamente. coisas. Procurar saber, né? Sim. Procurar se informar, saber qual Contratar é um o arquiteto. produto. Contratar um arquiteto. Qual é o produto ideal para ser usado. Ir numa ir numa loja com loja. qualidade. Com Isso, certeza. com certeza. Falamos Isso é tanto uma- em qualidade. Pois é, né? então isso é uma coisa muito legal. Eu acho Eu que isso é muito importante. estava falando ainda agora com o Isan, que eu estive na festa, né? Foi uma delícia a festa, Foi espetacular. E o que mais encantou ali foi que ele falou uma coisa no discurso que eu achei muito legal. Nós estamos há 50 anos com o mesmo CNPJ. Isso é para poucos. Isso é para Para pouquíssimos. pouquíssimos, é verdade. Não chega a 6% no Brasil. Entendeu? E isso Ainda mais uma empresa desse tamanho com tantos segmentos dentro. Então, Porque não é só uma coisinha. Isso é vem uma muita coisa bem legal. Isso é uma coisa que eu disse para ele que isso me envaidece. Demais. Sabe? Eu ser paraense, ser daqui, conhecê-los, ter a loja que a gente possa trabalhar com coisas desse tipo, certeza. desse naipe. Isso é incrível, acho que nós somos uns Além do mais, privilegiados. eles te deixam super à vontade, né? É uma Você família. é super bem tratada aqui. São elegantes, São né? elegantes, Sabe? são carinhosos, mas são- educados. Exatamente. Gostoso. Exatamente. Isso é muito bom. Porque Não, você eu vê no falo pros ambiente que meus você se clientes, sente quando bem. eles perguntam assim, onde a gente pode olhar móveis? Ou mármores granitos. Enfim, outras coisas eu falo. Aí a gente indica, aí eu falo, gente, eu sou suspeita para falar da Marmogás. Primeiro, porque eu tenho na minha casa. E segundo, porque eu sou, assim, fã. E eu não Exato. escondo de ninguém que eu sou fã. Isso faz a diferença, Fã. né? Total. Na hora do Total, serviço. Você acredita Independente, mesmo naquilo, sim. você consome aquilo. Você consome Você aquilo. passa Isso assim, você verdade passa, você para o passa a seu verdade. cliente. Que está acima de preço, que está acima de... Com certeza. um monte de Você não coisa. está indicando Sem absolutamente contar nada, que você está o cliente indicando que tá você seguro aqui acredita. dentro. Se Isso. acontecer alguma coisa,
a loja se respalda, entendeu? Exatamente. Isso é muito bom responsabiliza, pra né? gente. Porque problemas Te respalda acontecem. total. Exatamente. Completamente. Porque problemas Eu nunca acontecem, acontece com surpresas todas, com acontecem. certeza. Então, assim, é Você saber, tem que saber tratar resolver. o Exatamente. problema, entendeu? E Você assim, nunca tive nada a reclamar, graças a também, Deus. e eu já sou meio um pouquinho veterana aqui. Não é muito, tá? Mas um pouquinho veterana aqui, não é um pouquinho, mais de 20 anos. Que maravilha. Meninas, que delícia estar aqui com Obrigada, vocês. maravilhoso. Vocês são o máximo. Adorei. Obrigada. Obrigada. Beijo no coração. Beijo em pra breve você. estamos juntos por aí. Amém. Tomando um champanhe em algum Opa. lugar. Eba. Vamos. Beijo, beijo. Beijo. Você assistiu ao 3º episódio do Arquiteta Aí, um videocast programado para tirar todas as suas dúvidas e tendências e tudo que é relacionado à arquitetura e ao design de interiores. E agora vamos mostrar para vocês algumas opções que a gente tem de mármores, granitos e quartzos aqui da Marmobras.